A doutrina espírita também permite-nos conhecer verdadeiros romances dentro da ótica espiritual, ou seja, os bastidores das paixões humanas. Na obra Céu e Inferno, é narrada uma história que tinha tudo para ser uma linda história de amor, com final feliz. É a história do casal Luiz e Vitorina. Luiz era um sapateiro, pobre, um homem simples, mas digno, trabalhador, honesto. E Vitorina era uma jovem operária, também pobre, da mesma classe social de Luiz, e que aprendeu a conviver com os sonhos de grandeza, os desejos de vencer na vida. Vitorine sempre quis ter sua própria casa, sua própria família e sempre sonhou alto. Quando conheceu o trabalhador e digno Luiz, começaram a se envolver afetivamente, ali surgiu um namoro e daqui a alguns meses, Luiz fez questão que ela o apresentasse à sua família. Fizeram uma refeição rápida e prometeram fazer um almoço especial. Dias depois, esse almoço especial ocorreu na casa de Vitorina e Luiz, o namorado, foi apresentado à família. Luiz fazia questão de cumprir todas as regras do bom comportamento porque ele tinha boas intenções com ela. Na verdade, esse espírito que se manifesta na Sociedade Espírita de Paris diz que realmente amava Vitorina e queria casar e construir família com ela. Aquele dia foi inesquecível para Luiz, onde ele expressou para os pais de Vitorina as suas boas intenções. E os pais aparentemente gostaram dele. Para economizar despesas, já que eles, como eram duas pessoas de classe baixa, e precisavam economizar para ter condições para o casamento, tiveram uma ideia. Luiz todo dia passou a ir almoçar e jantar na casa de Vitorina, seus futuros sogros. Todo dia, no intervalo do trabalho, quando saía, ele ia para a casa da agora noiva, porque eles já tinham noivados, fazer suas refeições diárias. E eles faziam planos de como seria a sua casa, como seriam os filhos, e o Luiz estava muito entusiasmado e cheio de euforia, porque ele sempre teve o sonho de casar, ser pai, ter sua própria família. Vitorina, por seu lado, também falava dos sonhos grandes, de vencer na vida, de ganhar mais dinheiro, de subir socialmente falando. Esse relacionamento continuou durante alguns meses, até que um dia, em certo almoço na casa da família de Vitorina, Luiz e a noiva já tinham marcado até a data do casamento. Isso gerou uma grande expectativa nos dois. Quando dois jovens marcam a data de casamento, acreditamos que os dois estão apaixonados e realmente têm o sonho de dividir seu tempo, sua vida, seu futuro juntos. Certo dia, no almoço na casa de Vitorina, começou uma discussão boba por uma mera futilidade. Sabe essas discussões de coisas secundárias, tolas, mas os dois, naquele momento, demonstraram ter uma personalidade forte, não quiseram nenhum deles ceder, e a discussão levou a agressões verbais desnecessárias, inoportunas, e que deixou todos em torno deles à mesa desconfortáveis. Luiz saiu prometendo nunca mais voltar. Disse que nunca mais queria vê-la e foi embora, muito chateado, magoado com a noiva. No outro dia,
No momento da refeição, ele volta, bate a porta, diz que veio para pedir desculpa, que se exaltou e que ela também tinha se exaltado, porque afinal era uma bobagem, que não tinha motivo para eles terminarem um relacionamento tão bonito, já com a data do casamento marcado. Tentou se explicar, mas sequer Vitorina abriu a porta. Isso o incomodou, aumentou sua mágoa, mas ele pensou, vou dar um tempo. Mulheres são assim, ficam chateadas, precisam de um tempo para digerir a situação e relevar. Colocar na balança o peso, será que aquela discussão boba, tola, é mais importante do que o amor que existe entre nós? Será que aquele desentendimento passageiro, rápido, por imaturidade nossa, é mais importante do que o futuro que temos de viver juntos? E com esse pensamento, ficou mais tranquilo e o sapateiro Luiz foi para casa. Esperou algumas semanas, ela não o procurou. Ele pensou, será que ela ainda está chateada, magoada com essa situação? E resolveu mais uma vez ir procurar a noiva, porque eles ainda eram noivos e estavam daqui a alguns meses com a data marcada do matrimônio. Pela segunda vez, o trabalhador digno, nobre, sapateiro Luiz bateu a porta de Vitorina, insistiu. Dessa vez ele disse que não ia arredar o pé, não ia sair de forma alguma até que ela o recebesse. Afinal, aquela briga foi uma bobagem. Eles tinham planejado algo muito sério para a vida dos dois. Ter filhos, ter sua própria casa, construir uma família, envelhecerem juntinhos. Isso tudo era muito mais importante do que aquela mera bobagem e rápida discussão numa refeição, num almoço. E o sapateiro Luiz insistiu. Vitorina não abriu a porta de forma alguma. Parece que até ela disse que vai embora, terminou tudo, acabou. E a recusa dela e a indiferença dela em sequer abrir a porta para receber seu noivo foi como uma faca traspassando seu peito. Luiz, um pouco envergonhado, constrangido, chorou ali mesmo à beira da porta da casa de Vitorina. Suplicou, pediu 1000 desculpas, 1000 perdão, mais uma chance. Disse que tinha sido maturidade de ambos, não só dele, mas que ele assumia a responsabilidade pelo seu erro. Se humilhou de verdade. Mas não houve resposta. Para seu apelo, seu lamento do lado de fora da casa, de dentro da casa de Vitorina, a resposta foi o silêncio. Luiz ficou se sentindo muito mal, rejeitado, humilhado pela ex-noiva, ex-futura esposa e ex-futura mãe de seus filhos. Afinal, por uma bobagem ela tinha acabado tudo? Não seria verdadeiro o amor que existia entre eles para superar um acontecimento? Eles não viviam brigando. Não, sempre tiveram um relacionamento respeitoso, gentil. Aquilo foi um acontecimento esporádico. E ele não entendia por que ela tinha terminado tudo. E nem sequer o viu, nem quis mais vê-lo. Nem o procurou. E com total indiferença recusou as novas tentativas dele e o pedido de desculpa e de perdão. Isso tudo começou a mexer em sua cabeça, girar. E num ato de desespero, acontece muito com os apaixonados que se sentem
rejeitados, ele tirou uma faca de sapateiro do bolso e acertou o próprio peito. Daqui a alguns minutos, alguém saiu na soleira da porta, viu um corpo sobre sangue no chão, à beira da porta. Gritaram, a família saiu, a própria Vitorina, quando surpreendentemente viu o seu ex-noivo, Luiz, deitado sobre uma poça de sangue ali mesmo, diante da sua família e da sua casa. Tentaram acudir, chamar alguém para socorrer, mas perceberam que já era tarde demais. Luiz desencarna naquele momento pelas vias impulsivas do suicídio. Na obra Céu e Inferno, Allan Kardec evoca o espírito do sapateiro Luiz para saber realmente quais os motivos desse ato impulsivo e impensado. Logo de início, o espírito São Luís, que acompanhava o sapateiro Luiz suicida, diz que era um espírito que ainda estava em fase de perturbação, mas tinha lucidez consciente para responder às perguntas. E Kardec perguntou: como você vê seu ato? Ele disse: eu não devia ter feito isso. Vitorina nunca me amou. Agora, aqui do plano espiritual, eu vejo isso. Eu poderia ter dado meia volta e ido embora, mas o orgulho de homem falou mais alto. E eu estava completamente apaixonado por Vitorina. Eu acreditei em cada palavra que ela me disse. Confiava muito no que ela sentia por mim, que hoje eu sei que ela não sentia tanto o que falava. Ela me falava muito de amor, mas só falava, não demonstrava. E eu hoje percebi isso. Todo o nosso sonho foi sonhado por mim. Em nenhum momento, hoje aqui do plano espiritual, analisando de forma mais ampla essa situação trágica, vejo que realmente ela, em nenhum momento, sonhou viver comigo. Muito indignado, aquele espírito estava passando por um processo de recuperação no plano espiritual. E Kardec passa as perguntas para o espírito São Luís, ex-rei da França e mentor espiritual da Sociedade Espírita de Paris, e faz algumas indagações sobre o que o suicida, sapateiro Luiz, disse. E o espírito São Luís trouxe esclarecimentos profundos, principalmente para nós que nos envolvemos em relacionamentos e às vezes esquecemos o respeito. O espírito São Luís disse o seguinte: saibam vocês, irmãos, que a jovem Vitorina é mais responsável pelo suicídio do que o próprio sapateiro Luiz. Ela o enganou, ela o iludiu. Em nenhum momento ela amou Luiz o suficiente a ponto de realmente querer casar com ele. Ela só esperava um motivo torpe, tolo, para acabar o relacionamento. Enquanto isso, ela foi alimentando a ilusão dele. E cada vez que ele falava de viver a vida dois, de arranjar uma boa casa, dos filhos, ela ia alimentando, cativando, mas na verdade ela estava zombando dos sentimentos dele. Vitorina sempre teve sonhos grandes, ela queria um bom partido, um homem rico, que não era o caso do sapateiro Luiz. Realmente, esse espírito que falou com vocês cometeu suicídio por amor. E Deus leva em conta isso. Porém, desse suicídio relatado aqui, nesse diálogo na Sociedade Espírita de Paris, a jovem que continua encarnada é mais responsável perante as leis de Deus do que o próprio que cometeu o ato.
assim termina essa narração do romance que tinha tudo para ter um final feliz, Luiz e Vitorina, e terminou de forma trágica com o suicídio dele. A lição que essa história nos traz, à luz da doutrina espírita, muitas pessoas dizem assim: ninguém ilude ninguém, cada um se ilude por si próprio. Isso não é verdade. Há pessoas que brincam com nossos sentimentos. Há pessoas que nos iludem, que alimentam nossos sonhos, quando na verdade não é isso realmente o que elas querem. Com segundas intenções, se aproveitam da nossa boa vontade e não têm respeito pelos nossos sentimentos. Luiz, apesar do ato impensado e irresponsável, porque ninguém pode tirar a própria vida, foi levado pela paixão. Paixão essa que foi alimentada pela jovem que queria, na verdade, brincar com o pobre sapateiro. O erro de Luiz não foi se apaixonar. Não. A paixão faz parte de uma etapa necessária do processo de construção de família, de um lar, de viver uma linda história de amor. Paixão é diferente de amor, mas faz parte dos relacionamentos e das interações sociais. O erro de Luiz, o nobre sapateiro, foi ter se apaixonado pela pessoa errada. Ele se apaixonou por alguém que não gostava dele, que não respeitava seus sentimentos e não o valorizou em momento algum. A doutrina espírita nos ensina a amar, mas antes de tudo, respeite e valorize o sentimento dos outros. Vitorina não era obrigada a casar com ele só porque ele ameaçou se matar, ou poderia fazer isso. Não. De forma alguma. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém sem gostar, mas ela também não precisava ter mentido, ter sido falsa e enganado ele durante meses, porque eles já tinham contraído noivado e até marcado a data do casamento. Alimentando as ilusões do pobre Luiz, ela o levou a essa atitude impensada. E perante as leis divinas, segundo a orientação do Espírito São Luís, Vitorina se tornou mais responsável pelo suicídio do que o próprio nobre sapateiro. Até a próxima.